plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo
digno. A peça ministra, porque é uma verdade na sua vida. Foi o que Jesus fez nas nossas vidas. A história que está sendo contada aqui é a minha história, é a sua história. Amém, queridos? Ele salvou você. Ele curou você. Ele te escolheu. Você não é um acaso para Deus. Eu gostaria de dizer isso, querida, a você. Você não é um acontecimento, um acaso para Deus. Porque nada passou desapercebido. Alguns aqui ele ansiou e ele esperou muitos anos. Até que você se rendeu. E você se tornou um filho dele. É a nossa história. Uma história que continua sendo contada. Uma história que continua sendo contada. Porque há um plano de Deus para você. Amém, irmão? Diga para a pessoa que está do seu lado, há um plano especial de Deus que envolve você. Diga para ele, aliás, você é a pessoa principal deste plano. O que você disse, pastor? Eu estou falando que nesse plano que Deus tem, você é a pessoa principal. Nós estamos vivendo um período, querido, como o Espírito Santo nos usou na quinta-feira para dizer, um período, um momento da nossa vida que vai exigir de mim e de você algumas respostas. Se você estava na quinta-feira aqui, na introdução da campanha No Rumo do Propósito, você ouviu o Espírito Santo de Deus dizer que nós estamos vivendo um período, um momento, onde tudo vai exigir uma resposta da nossa vida. Para alguns, querido, significa a resposta da fé em que você tem firmado os seus passos. Eu não estou falando de uma fé de ouvir falar. Eu não estou falando de uma vida religiosa que você escolheu. Eu não estou falando da conversão apenas, porque a conversão é maravilhosa, mas é o começo. Aceitar Jesus é algo maravilhoso. Verdadeiramente, a cruz é a divisão entre o teu passado e o teu presente. Jesus é a separação. Jesus é a mudança total de um homem em trevas para um homem cheio de luz. Alguns chegam a olhar para você, querido, e sem discernir o quanto você ofusca as trevas, às vezes você chega a nem ser bem-vindo em certos lugares. Eu já ouvi pessoas dizer, pastor, eu fui agredido, eu fui quase que expulso. Eu costumo dizer que é porque você é diferente. Você é filho de Deus, querido. Você ofusca as trevas, você incomoda as trevas. Você se transformou num bendito do Senhor. Diga para o teu irmão, você é um bendito de Deus. Você é um abençoado do Senhor. Mas essa é uma verdade, querido, que nós precisamos responder para o mundo, sustentando a nossa fé com a nossa maneira de agir. A palavra acabou de dizer, com o benigno ele vai se mostrar benigno, com o puro ele vai se mostrar puro.
Isso diz respeito à nossa atitude, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós cremos. Porque nesse exato momento, você que é cristão, está enfrentando uma crise. De que crise você está falando, pastor Ricardo? Daquilo que está lá fora? Preste atenção, não é nada do que está lá fora. As crises no mundo sempre existiram. Os governos corruptos, eles sempre existiram. Mas eu estou falando de uma crise interna, de um algo que está dentro de nós. Uma crise espiritual enfrentando algo emocional. Preste atenção, querido, eu estou falando de um homem espiritual que está enfrentando um homem emocional. Eu estou falando de uma luta entre o teu espírito e a tua alma. Todos nós estamos passando. Ou se não estamos passando, certamente você vai passar. Uma luta de um homem espiritual que recebeu uma palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus. E a palavra de Deus é que você vai prosperar. A palavra de Deus é que você vai vencer. A palavra de Deus é que você não vai ter falta de coisa alguma. A palavra de Deus é que Ele te protege, Ele te sonda, Ele te olha e Ele te abençoa. Essa é a palavra de Deus para nós. Mas dentro de mim e dentro de você, existe uma alma que sente as emoções daquilo que nós estamos vivendo. Um cerco, uma luta, uma adversidade, que faz esse homem sentimento, esse homem emoção, lutar contra o homem espiritual. É interessante, querido, que alguns, eles tentam calar o homem exterior, mas a verdade é que o homem interior continua falando. Porque existe uma figura de linguagem que é a expressão corporal. Alguns homens que estão com a alma inquieta, eles transferem isso para o rosto. Eles transferem isso para o comportamento. O cônjuge, então, que conhece bem o parceiro, só de olhar, querido, às vezes no sentar, sabe como o outro está. Não é assim? De olhar, querido, a face, ele não está bem. Mas ele disse alguma coisa? Não, eu conheço. Quando ele está daquele jeito, quando ele balança a perna na cadeira. Quando ela começa com aquele negócio no cabelo. De conviver. Nós passamos a compreender o outro sem falar. E a palavra de Deus diz que sem você dizer coisa alguma, Ele já te conhece. Isso porque Ele sabe ler você. Aliás, Ele conhece o profundo escondido do seu coração. Dizer que nós não enfrentamos as crises, não é verdade, porque todos nós temos crises. Não há um super Ricardo aqui. Não há uma super mulher aqui. Não há um super homem aqui. Todos nós temos crises. Todos nós enfrentamos a luta entre a palavra que Deus falou e o que eu estou vivendo. Essa é a crise que nós vivemos, querido. Mas Deus não falou, eu não estou fazendo a coisa certa, por que eu estou enfrentando isso? E esse homem dentro de mim, embora ele não expresse, ele não fale, esse homem está calado. Essa mulher está irritada. Essa face mudou. Às vezes o relacionamento conjugal não vai bem, mas ninguém fala nada. Porque dentro há uma preocupação, pastor. Mas Deus não falou que vai agir? Ele falou, mas sabe como é que é? Eu estou vendo a coisa acontecer. Vamos ser sinceros. O mundo que se vê, o mundo que se toca, nós somos habilitados, nós fomos aprendendo a crer mais nele. Eu vou dizer novamente, o mundo que eu toco, o mundo que eu vejo, é ele que responde aos meus sentimentos, pastor. Se eu tenho, eu me alegro. Se eu não tenho, eu fico triste. Se eu vejo a coisa acontecer, eu vibro dentro de mim. Mas se não acontece, eu perco o ânimo.
Mas onde fica Deus em tudo isso? Onde fica o Senhor? Aquele que de fato disse que vai fazer. Porque Ele vai fazer. Você não está só. Ai, querido, eu fui autorizado por Ele para dizer para você: você não está só. Em nome de Jesus, você não está só. Quando nós enfrentamos as crises, meus irmãos, até as pessoas chegam a dizer coisa que às vezes magoa. Se não bastasse o que eu estou vivendo, pastor, não é que lá na minha casa perguntaram onde está seu Deus? Você não é crente? Você não crê? Você não vai na igreja toda hora? Não é assim que eles dizem? Por que você está nessa situação? O Salmo 73, o salmista diz: olha, eu quase me desviei quando eu comecei a olhar a vida do ímpio. Tudo vai bem, parece que ele prospera, parece que ele não tem mal algum, parece que ele não tem luta. Eu comecei a ver a vida do ímpio e olha, que ele fala até mal de Deus, ele fala, mas não é que está prosperando? O salmista diz que ele quase se desviou quando ele olhou essas coisas, até que, ele mesmo diz, até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei na presença do Senhor, e eu compreendi o fim deles. Eu compreendi o que Deus tem para mim na história toda. Porque o que Deus tem, querido, é todo o quadro pintado. É todo o quebra-cabeça montado. E tem uma história linda. Tem começo, tem meio e tem fim. Mas por que eu estou tão agitado? Porque você pegou uma peça só e você não compreende, querido. Você é limitado. Você pega uma peça só e você está dizendo: o que vai ser da minha vida agora? Mas Ele conhece o começo, o meio e o fim. Ele pintou o quadro todo. Ele é um artista, querido. E Ele é perfeito nas cores, no desenho, em tudo que Ele fez, querido. Porque a Bíblia diz que desde o início Ele criou céus e terra e criou você. A tua história é perfeita. A tua história vai terminar bem. Ai, diga para o teu irmão: a tua história vai ter final feliz. Aleluia. Você crê? Ai, pastor, mas eu pego uma peça. Então, é essa peça que deixa você desassossegado. É essa peça que você não compreende o todo, que deixa a tua alma aflita. A Bíblia diz que os homens, no Salmo 42, os homens chegam a perguntar: onde está o teu Deus? Onde está a palavra que Ele disse que vai acontecer? Onde está a promessa que você disse que Deus falou? E o mesmo salmista diz: dentro de mim minha alma se derrama quando eu ouço isso. Alguns chegam a dizer: mas o que eu vou responder para essa criatura? Porque realmente não acontece, pastor. Porque o meu emprego não vem. Porque a situação financeira não muda. Porque a enfermidade ainda existe. Porque o meu casamento não muda. Aquele homem continua da mesma forma. Você tem uma palavra? Você tem uma palavra? Deus te disse algo? Então creia nela. Creia nela. O mesmo salmista pergunta no Salmo 42: por que estás abatido, minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus. Porque ainda o louvarei. Você precisa dizer algo para essa crise que está acontecendo. Para esse homem emocional, para essa alma desassossegada, que está agitada diante de tudo que está acontecendo e diante de uma palavra que Deus tem. Sabe a coisa do casamento? Eu já fiz muito aconselhamento com casais, e às vezes, querido, tem terceira pessoa. E aí a luta, sabe o que é? É entre a fidelidade do voto que foi dado, uma aliança que tem, e a carne que ficou excitada. A luta é entre uma aliança que se tem entre duas pessoas e a carne que está excitada pela terceira pessoa.
E essa excitação está dizendo, olha, vai ser melhor separar e viver isso que eu estou te apresentando. Querido, tudo termina em laço. A quebra de aliança, ela termina em morte. Nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Um Deus que está presente na nossa vida. Um Deus que conhece você. Eu não sei se você chegou, querido, diante das crises que você tem e que eu tenho. Novamente eu quero frisar isso para você. Essa palavra é por demais poderosa na minha vida e na tua vida. Preste atenção, querido. A Bíblia diz, querido, que se você realmente crer, se você realmente responder conforme a fé que você edificou na sua vida, e você se aproximar dele, porque eu tenho certeza, o que ele está buscando agora é que você se aproxime. Porque se ele permitiu, querido, que a crise viesse, ele deseja ouvir o seu coração. O que você vai dizer diante de tais coisas? O cristão, o servo de Deus, o que você vai dizer diante dessas coisas que estão acontecendo, se você crê num Deus que pode todas as coisas? Nós chegamos a perguntar, será que ele está vendo? Não sei se você já perguntou na sua trajetória. Estou falando de momento de crise. Estou falando entre uma promessa que foi dada e uma situação, pastor, que está muito diferente. Será que Deus está vendo? Salmo 139. Davi é um dos homens que mais salmodiaram a Deus. Os salmos são canções de adoração. Os salmos são poemas de adoração. E Davi é um dos homens que mais salmodiaram a Deus. E num momento, querido, de questionamento da vida dele, ele resolveu falar da onipresença e da onipotência de Deus. Diga onipresença e onipotência. Um Deus que está a todo tempo e em todo lugar. Isso é onipresença. Um Deus que é onipotente. Um Deus que pode todas as coisas. Você crê num Deus assim? Você crê num Deus assim? Que você está aqui, Ele está abençoando a tua casa? Você crê num Deus que já foi à frente, resolvendo o teu amanhã? Você crê num Deus que conhece começo, meio e fim da tua história? É um Deus assim que eu sirvo e é um Deus assim que eu creio. Somos nós que ficamos agitados com a peça do quebra-cabeça. Mas Ele tem o quadro todo montado. Vai terminar bem, meu irmão. Amém, querido? Diga para o teu irmão, vai terminar bem, meu irmão. Vai terminar bem, em nome de Jesus. Vai terminar bem. É o que me alegra. O momento é delicado, mas vai passar. Davi, querido, ele expressava esse sentimento para Deus, crendo. Era a verdade que estava dentro do coração dele. Todas as vezes que Davi escreve, querido, os salmos, você vê que é uma verdade que está dentro dele. Mesmo sendo desconhecido, mesmo sendo rei, mesmo sendo o menino que cuidava das ovelhas, que levava merenda para os irmãos. Querido, Davi é a figura de um adorador, que era como eu e como você, também não era um super Davi. Que às vezes nós pensamos no Davi. Quem é Davi? Aquele que derrubou o gigante. Aquele menininho lá que cortou a cabeça do gigante. Aquele que foi rei, aquele que venceu as batalhas. Mas Davi, querido, tem muitas passagens de um homem comum. De um homem enfrentando crise emocional. De um homem enfrentando crises dentro dele. E ele precisava expressar isso. Ele não guardava para si, ele falava. Ele era diferente de Saul em muitas coisas, mas principalmente, ele não ficava buscando justificativas para Deus. Ele se rendia. E ele dizia o que inquietava o coração dele. Ai, homem, deixa de ser calado.
Não fica guardando, escondendo até mesmo da sua esposa. Ai, vai lá no teu secreto e fala para Deus o que está agoniando você. Ai, mulher, expressa teu sentimento. Pastor, eu não tenho a quem falar. Você tem um Deus vivo. Você tem um Deus chamado Espírito Santo, que também é chamado de companheiro. E Ele está prestes a te ouvir. Salmo 139, do verso 1 até o 6, diz assim: Senhor, Tu me sondastes e Tu me conheces. Olha como ele começa. Tu me sondastes e Tu me conheces. Não há dúvida dele, querido, de que Deus está vendo, ou se Deus não está vendo, se Deus conhece, ou se Deus não conhece. Deus sondou, Deus viu, Deus sabe exatamente como Ele é. Aliás, Tu conheces o meu assentar, Tu conheces o meu levantar. De longe, Tu entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, também cercas o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Quantos caminhos? Todos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, Tu conheces. O que Ele falou? Sem que haja uma palavra. Querido, a tua expressão corporal está dizendo, a tua face está dizendo, teu coração está falando, tua mente está falando, e Deus está vendo tudo. Digo, meu coração está falando, a minha mente está falando, as minhas emoções estão falando, o meu físico, sem que haja uma palavra, está falando, e Deus está vendo tudo. Mas eu não falei nada. Ai, falou, viu, querido? Tem algumas pessoas de conviver, querido, só de entrar pela porta, ai, não está bem. Sentou na mesa, está preocupado. Quanto mais esse Deus que visita você dentro. Onde que ele visita? Anda a palavra sair na língua, ele já sabe que está saindo. Ah, ele vai falar isso. Ai, pastor, me explica como é essa coisa. Eu vou falar para você, querido. No verso 6. Mas antes o 5. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Aqui está falando do quê? Da onipotência de Deus. Cercou você, diz amém. Esse cerco aqui é de proteção, viu, querido? Diz para o teu irmão, é um cerco de proteção. Ele cercou você. Amado, por isso que você não pode dizer, o inimigo está na minha volta. Não, ele está ao derredor. À sua volta estão os anjos de Deus. Você está cercado é pelo Senhor, querido. Diz para o teu irmão, você está cercado pelo Senhor. Aleluia. Por que o diabo, querido, ele só anda ao derredor? Porque o cerco na sua vida é de Deus. E na tua casa o diabo não entra. Na tua vida o diabo não entra. Nos seus o diabo não entra. Nesta igreja o diabo não entra. Em nome de Jesus. Eu pus um cerco na tua vida. Aí você pode dar glória a Deus por isso? Olha o que ele diz. Eu pus um cerco na tua vida e sobre ti estendi a minha mão. Do que fala mão? Favor. Diga mão. Fala de favor. Diga eu tenho o favor do rei. Imagina você agora, protegido a um cerco. Ninguém, querido, vai entrar nesse cerco. Ai daquele que tentar entrar. Você está cercado e protegido. Diz amém. Isso é ao derredor. E por cima? Por cima tem a mão dele. Ai, querido, você é muito abençoado. Eu estou olhando aqui, ele está mostrando você um cerco de fogo. Por cima a mão do Senhor. Você é muito abençoado. Ai, diga para o teu irmão, você é muito abençoado.
Pastor, me explica como é que isso acontece. O salmista diz assim: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alto que eu não consigo atingir, não consigo compreender. Ai, querido, não sou eu pequeno como eu sou que vou te dizer. A coisa é grande demais, foge do nosso entendimento. É muito amor. É muito amor. Se desfazer da glória, se desfazer do senhorio, por amor a você. Como se explica isso? Não explica, viu, querido? Penso que nós vamos viver todos os anos que Deus tem para nós. Eu não sei quanto você vai viver, quanto eu vou viver, mas, querido, nós vamos terminar a carreira sem compreender o tamanho desse amor. Mas Ele tem revelado porções desse amor. E os que têm reconhecido esse amor têm abandonado as coisas do mundo, viu, querido? Dinheiro não é prioridade. Status social não é prioridade. Se alguém conhecido não é prioridade. Eu gosto de dizer, um dia Deus falou, e eu guardei aquilo. O que você prefere, a minha presença ou ser nome de rua? Ele me perguntou. Porque tem pessoas que têm o sonho de ter o nome numa rua. Mas não é uma marmota isso? Eu quero o céu, querido. Aí vão olhar na placa e vão dizer lá: Ricardo Rodrigues dos Reis, eu conheci. Foi uma boa criatura. Que mérito há nisso? Eu quero a presença. Eu dou a vida pela presença. E se você quer ganhar os seus, precisa mostrar algo diferente, viu, querido? Se você quer ganhar uma cidade, se você está comprometido com o reino, nós precisamos ter os valores do reino. Nós precisamos ensinar isso aqui. Um evangelho simples, como Jesus é simples. Crendo de verdade que é um cerco colocado sobre a nossa vida. Há uma proteção de Deus. E que na hora das crises, ai, querido, vai fazer toda a diferença ser íntimo. Ir para um lugar onde você pode contar, onde você pode falar. Ainda que seja para ir lá e dizer: pai, eu estou, olha assim, bem mal. Eu estou aflito porque está para chegar aquela conta. Eu estou temeroso. O Senhor não está dizendo, querido, para você esconder dentro de você e ficar guardando e dizer: eu estou intercedendo. Mas está intercedendo como? Não vai visitar Ele? Eu estou aqui, intercedendo para quem? Porque intercessão requer relacionamento. Eu vou interceder a quem? Se eu mal conheço, se eu mal visito. Isso é para intercessão e isso é para nós. A intercessão, querido, é para aqueles que, quando fala, Deus diz: você voltou? Estava te esperando. Porque o que Deus, querido, está permitindo que esse ajuste seja feito para você se tornar íntimo, para você buscar mais, para você se tornar de fato um homem de oração, para você se tornar de fato uma mulher íntima dele. Querido, não pergunta mais se Ele está te vendo, porque Ele está te vendo. Aliás, Ele vê toda a terra.
O salmista também diz: da onde eu vou me esconder desse Deus? No profundo abismo, Ele está lá. No mais alto monte, Ele também está. No mais alto céu, Ele também está lá. Se eu descer no Hades, Ele também está. Fugirei eu da presença dEle? Ó, querido, e Ele está mais presente do que você pensa. Ele sonda toda a terra. A Bíblia diz, querido, que Ele sonda também todas as estrelas. Aliás, Ele chama cada uma delas pelo nome. Ele conhece todos os planetas. Os homens estão descobrindo alguns ainda hoje, né? Mas Ele já conhece todos. Foi Ele que criou. Ele criou a galáxia. Ele criou o cosmos. Ele criou o universo. Essa é a grandeza de Deus fora. Mas quando Ele olha para você, você também é grande, viu, querido? Ele conhece você. Ele conhece as pupilas dos seus olhos. Ele conhece o seu coração. Ele conhece as suas artérias. Ele conhece todos os teus nervos. Ele conhece todos os teus órgãos. Ele conhece, querido, de tudo que você é formado. Ele conhece os átomos que formam as suas artérias. Ele conhece os elétrons, os prótons, os nêutrons. No meu tempo se dizia que o átomo era a menor partícula da matéria. Mas de um tempo para cá se descobriu que o quarks se transformou na menor partícula. Ele conhece o quarks. Ele conhece tudo. Eu quero te mostrar algo, para você compreender um pouquinho mais como é que Deus te vê.
Como Ele é grande. Diante de toda essa imensidão, alguém que Deus diz que é muito especial. Você não é mais um, querido. Você é único. Diante de tudo que você viu, você é único. E é o que Deus de fato ama. Tudo, absolutamente tudo que diz respeito a você, Ele está cuidando. Tudo que diz respeito a você. E Ele está dando ordem nesse exato momento, para que tudo coopere para o teu bem. Não são poucas as viagens que faço, que os tucanos, eles cruzam no meu caminho. Praticamente toda viagem. E todas as vezes que eu vejo aquela ave passando, eu digo: obrigado, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está comigo. É a forma que Deus tem de falar comigo, que Ele está comigo naquela viagem. Eu penso que Ele manda as aves segurar um pouco as plumagens. Ó, fica nessa árvore aqui, porque meu filho daqui a pouco vai passar aqui. E na hora que eu estou chegando, o Espírito diz: espera, 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 passa agora. E o tucano começa a bater as asas. Querido, ele encontra certinho na minha visão. Não há um acaso. A minha última viagem foi agora sábado, voltando. Na ida para Belo Horizonte, os tucanos cortaram o caminho. Na volta de Belo Horizonte, os tucanos cortaram o caminho. 4. Para você pode ser nada, querido. Para mim é tudo. Saber que Deus está cuidando de mim. Querido, se um Deus que dá ordem às asas dos pássaros para voar na hora que eu vou passar, quanto mais das coisas que eu preciso, Ele está cuidando. Mas você não tem crise? Tenho. É por isso que eu preciso dizer para mim mesmo: aquieta-te, alma. O Deus que dá ordem aos tucanos está cuidando de você. Porque é assim que eu vejo Deus. Jesus para mim é simples, querido. Eu não complico minha intimidade com Deus. Ah, você precisa ler muito, você precisa decorar, você precisa registrar. Ai, querido, tudo que eu preciso Ele tem dado. O que Ele quer de fato é a minha presença com Ele. Gasta tempo dizendo: eu te amo. Gasta tempo, ou melhor, ganha tempo dizendo: olha, meu coração está inquieto, acalma ele. Para de ficar agitado por uma bolsa mais, uma bolsa menos, uma festa mais, uma festa menos. Quero ser como Jesus, querido. Ah, se todos nós diante de uma crise fechassem os olhos e dissessem: Jesus, o que você faria? Eu confesso a você, Filadélfia, que eu estou me exercitando a fazer isso. Diante dessa palavra, o que você falaria? Diante dessa crise, desse levante, dessa incerteza, desses compromissos, o que você faria? E eu fico esperando Ele falar. Ele fala sempre? Não, às vezes Ele fica calado. E eu também me calo.
mas eu quero ser como Ele. Simplesmente imitar Jesus. Disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me. Fale com Ele, igreja. A ser. Abra seu coração. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu. Apenas como Jesus, eu quero ser Senhor. Quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Ele te conhece. Um coração igual ao teu. Não se engane a si mesmo. Eis-me aqui. Desejo. Disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Ele está cuidando, meu irmão. Santo Deus, ajuda-me. Ele está cuidando, Júnior. Santo Deus, ajuda-me. Oh, família, Ele está cuidando. Santo como tu, Ele está aqui. Puro como tu és, simples como Jesus. Juliana, Carlos, Ele está cuidando. Apenas como Jesus, humilde como tu. Gabriel, Ele está cuidando. Manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, eu quero ser Senhor. Pastora Cristina, Pastor Carlos, Ele está cuidando. Ele está vendo, e a justiça dele virá. Ele vê tudo. Tira o meu prazer pelo pecado. Sim, 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 sim. Coloca o caráter de Jesus.
Diga isto. Puro como tu és, simples como Jesus. Não complique nada, querido, abre teu coração. Apenas como Jesus. Ele clamava ao Pai, ele buscava ao Pai. Humilde como tu, Nas suas aflições ele orava. manso como tu és, simples como Jesus. Olhe para a vida dele, olhe para a vida dele. Apenas como Jesus. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus, eu quero ser Senhor. Jesus sabia o poder da oração. Jesus orava, Jesus jejuava. Jesus sabia que para enfrentar tudo que ele tinha que enfrentar até essa cruz, ele não suportaria se não fosse o Pai o orientando, capacitando, fortalecendo. Em nós mesmos nós não somos capazes, meus irmãos. Eu preciso dele. Eu sou dependente dele. Ai, vai te fazer tão bem nesse momento de crise. Estou falando da crise do espírito, que sabe que Deus vai fazer, mas de um homem que as emoções estão tão afloradas, que muda o humor, que muda o ânimo, que perde os sonhos, que perde o sono. Não engane mais a você mesmo. Jesus está te aguardando. Jesus está te aguardando. Seja simples como ele era. Eu te amo, te amo, te amo. Eu quero dizer o que está no meu coração. A mesa está posta. Que ocasião tão linda Ele preparou para você abrir teu coração, a voltar para o plano original de Deus, porque Ele não desistiu de nada. O que criou o universo todo, planetas, cosmo, galáxias, tudo foi criado por Ele. O que criou toda a terra criou você. E diante de tudo você é único.